Olá pessoal, aqui Augusto Rita, do canal Presença Augusta. Seja bem-vindo aqui. A minha proposta é lançar um caminho, propor um caminho que eu percorri há alguns anos. E eu tenho, percebido esse resultado em mim. Então a reflexão é algo que a gente já faz naturalmente. O tempo inteiro, quando a gente vai comprar alguma coisa, os elementos da reflexão aparecem, né? A gente faz julgamentos de uma coisa, né? Achamos que algo é melhor, algo não é tão bom para nós. Então, é um ato que acontece dioturnamente, inclusive quando nós dormimos, o nosso cérebro não para. Então, o ato de refletir é algo que acontece o tempo inteiro. Então, a proposta que eu trago aqui para esse canal, e estou lançando para vocês, é que essa reflexão ela passe por um processo de consciência. Que toda vez que a gente faz algo com consciência, nós nos apropriamos melhor das coisas. O processo da reflexão é como quando nós vamos fazer exercícios. Nós tomamos consciência das nossas habilidades, e aí, por conta disso, a nossa vida passa a ter maior fluidez. Aqui nós estamos atrás de uma casa, a Casa Imperial, uma casa que durou muitos anos para ser construída. Esse processo de conhecimento, né, de você ir para dentro, de você buscar o reino de Deus dentro de você, acontece, às vezes demora anos para que os seus olhos, os meus olhos sejam abertos completamente. Então, esse processo de caminhar para dentro, nós vamos entrando em algumas portas desse palácio até encontrar aquilo que de fato nós somos. E é muito interessante que o rei aqui, ele não encontrou uma casa pronta, embora em Deus já somos prontos. Para Deus, o nosso eu sou, essa presença do Cristo em nós, esse novo homem, como a Bíblia diz, já está pronto. O novo homem já está pronto. Mas existe uma outra parte que não se rende tão facilmente. Então, o processo desses 5 pilares, que é a meditação, a reflexão, a leitura, a escrita e a partilha, né, que são 5 pilares, eles nos favorecem para que essa vontade de Deus, o próprio Deus se sinta à vontade em nós, porque é essa a vontade de Deus, ele se sentir à vontade, para que ele possa percorrer todos os cantos da nossa vida, as partes mais profundas da nossa casa, aquele porão que está lá escuro, né, que a gente não quer tocar. É nessas camadas que Deus quer que a gente tenha coragem diante dele de se despir. Eu vou usar muito o recurso da escrita. Então, antes de eu vir gravar aqui, eu escrevi algumas coisas, eu vou pegar como base essa escrita e após essa minha fala eu posso no meio interromper e se você tiver alguma dúvida, quiser depois fazer algum comentário, fique à vontade. Então eu comecei assim, que a reflexão é algo que a gente já faz naturalmente e tem algo muito interessante que o processo da reflexão, se nós não tivermos cuidado, você já imaginou se nós começarmos o dia refletindo só sobre problemas? Como é que nós vamos terminar? Então, a habilidade que nós vamos adquirindo, né, através da meditação, da leitura, da escrita e da reflexão que eu vou falar agora, ela faz com que nós tenhamos um parâmetro. Nós vamos conseguir perceber que tipo de pensamento tem, qual é a qualidade dele, qual é a base dele. Se esse pensamento vem do ego ou se vem de um ser mais profundo que é o nosso eu, o Cristo que está dentro de nós. Esse Augusto que não foi tocado, essa Augusta que não foi tocada. Eu vou começar a perceber essa presença augusta, né? Então, esse excesso de pensamentos negativos, eles trazem prejuízos imediatos para nós. Quantas vezes a gente escuta ou alimenta um pensamento ou um sentimento vem a nós, acredito que todos nós passamos por isso. E a diferença está exatamente na consciência. E o nosso corpo, ele reage, nós nos sentimos retraídos àquele desconforto na parte aqui do estômago
o nosso coração fica mais acelerado, a gente não olha para a pessoa, né? A gente não consegue olhar para a pessoa. Tudo isso são efeitos, às vezes, de pensamentos que vieram de uma fonte que não é uma fonte verdadeira, uma fonte falsa. E o ato da reflexão, nós olharmos para nós mesmos, refletirmos aquilo. Olha que eu nem entrei na questão da reflexão que vem por meio de leitura, né? Que é uma coisa também, algo que eu quero também deixar claro para vocês. Esses pilares, eles acontecem muitas vezes simultaneamente. O único que tem uma nuance diferente é a partilha. Mas a reflexão, você lê algo, aí você reflete aquilo, e aquilo você joga para fora, quando você começa a falar consigo mesmo, que é um aspecto riquíssimo que a gente não faz. Falar para si mesmo com consciência, refletir sobre si mesmo com consciência. Gente, quando a gente olha para fora, né? Quando a gente coloca o nosso pensamento para fora e a gente percebe que ali são pensamentos de Deus, meu Deus do céu, aquilo ali vai nos dar um movimento de ascensão. A nossa alma vai perceber que existe um movimento de avanço. Então, ao invés daquela voz que vem do ego, que nos derruba, que nos coloca para baixo, essa voz que vem por meio dessa reflexão vai nos dizer quem de fato nós somos. Então, é muito interessante perceber essa questão dos pensamentos, e quando nós passamos a olhar esses pensamentos de fora como um fenômeno externo e interno também, né, que acontece dentro e fora, né? Alguns pensamentos vêm de fora e você simplesmente acata sem passar pelo crivo. Só no fato de você refletir e perceber aquele pensamento, o processo da consciência já começou. Vai chegar um ponto, e chega um ponto muito interessante, que eu começo a tomar controle e escolher aquilo que eu quero pensar. Claro que isso é todo um processo, tá? É toda uma habilidade que nós vamos adquirindo ao longo da caminhada. Por isso que eu afirmo que esses 5 pilares, eles só vão funcionar com maior exatidão, com maior clareza, quando são feitos, né? Esses pilares são feitos não de uma maneira puramente metodológica, que no começo pode ser até como método, mas quando a gente conseguir fazer, pelo menos, eu proponho pelo menos 90 dias. Mas eu acredito que, pela minha própria experiência, leva para a vida inteira. Essa casa foram quase 100 anos para construir. Então, dependendo do estado da nossa alma, de como a nossa alma tiver, o que ela tiver guardado dentro dela dessa influência egóica, isso às vezes leva anos. Para mim, meus amigos, essa é muito interessante. Eu vou contar algo aqui que eu estava pesquisando. Gente, é muito interessante com algumas coisas que acontecem. Essa casa aqui começou em 1808, foi o primeiro pontapé. Esse número 1808 é algo, eu gosto muito desse número, porque não é que eu sou místico nesse ponto de ficar sendo guiado pelos números, não. Mas esse número já me fez refletir muitas vezes. E eu fiz a conta, olha só, 18 mais 8 é 26, eu estou em 2026. É como se eu fechasse 3 ciclos, 30 anos. Então, é algo muito simbólico, e eu tenho certeza que Deus, ele tem alguns sinais, e basta você e eu prestarmos atenção a esses sinais. Refletir é usar a balança divina como medida na minha vida e no momento em que eu estou atualmente, que é um aspecto interessante. Isso aqui vale a pena falar um pouco sobre isso. Então, caiu alguma coisa aqui na minha cabeça. Mas tudo bem. Porque às vezes um acontecimento, uma palavra vem para trazer uma reflexão, para que essa balança de Deus, por isso, gente, que o que eu proponho aqui é algo muito individual. Quando eu falo que depende de como a alma estiver, vai ter almas aqui que não foi muito traumatizada, ou pouco traumatizada, né? Porque acho que trauma todo mundo passa.
Mas tem almas aqui que passam muito tempo, então às vezes uma palavra tem a ver com aquele momento especial, específico que você está vivendo. E eu vejo a riqueza nessa chamada pelo seguinte, porque desobriga eu dar satisfações para terceiros. É um trabalho que eu faço em prol de mim mesmo. Eu não estou fazendo para eu ter resposta para dar para o outro. Eu estou em busca das minhas próprias respostas e eu sei, eu já ouvi muito falar que a resposta está dentro de você. Então, eu estou apresentando aqui para vocês o como, porque algo me chamou a atenção, é que tem muita gente falando, eu inclusive fui um desses, falando para o que as pessoas precisam fazer, precisam acontecer, e me faltava, e eu percebia o como é que eu faço isso? E eu pensei o seguinte, não faz sentido eu colocar mais peso diante das pessoas, no ombro das pessoas. Precisa ser leve. Então a medida é o meu interesse, a minha vontade, a minha gana, o meu empenho. Eu não preciso mostrar para as pessoas que estou evoluindo. Eu quero chegar para que essa casa aqui, onde o rei se sentiu à vontade, eu quero deixar que essa casa aqui, que sou eu, o rei se sinta à vontade para percorrer em todo esse palácio que sou eu. E isso vem por meio da reflexão. Outra coisa aqui, refletir é criar músculos de resistência, foi o que eu falei anteriormente. E refletir é tomar consciência de quem somos nós. Gente, isso aqui é profundo. Eu tenho refletido sobre essa questão da alma. Já falei num dos outros vídeos que a gente não tem ideia, eu não tenho ideia, você não tem ideia do poder que tem dentro de nós. Uma alma, Cristo falou, que vale muito mais do que o mundo inteiro. Isso já seria o suficiente para eu me interessar por essa fala. Como assim, Jesus? Em que sentido você está querendo me dizer que o meu valor é muito mais do que o mundo inteiro? É essa pergunta, gente, que a gente precisa fazer. Quando eu falo para você pegar o seu caderno, começa com uma pergunta. Escreve para Deus. Pensa naquela reflexão, pensa naquele texto, ou naquela palavra, ou naquela inquietação, durante um bom tempo, até que a resposta venha. E às vezes a resposta está muito próxima de você, e na verdade está dentro de nós. Então fica aqui esse vídeo, Presença Augusta, onde o comum pode se tornar sagrado.